fala Kelinha, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E aí, vamos dar início? Vamos sim. Então, boa noite a todos e a todas. Nós queremos saudar toda a juventude, especialmente as juventudes das comunidades Copig do Ceará e da obra Copig de forma geral, que estão espalhadas aí pelo Brasil todo. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de lives organizadas pela Coordenação da Juventude Copig do Ceará. Essa é a quarta live que está acontecendo, com diversos temas que foram debatidos por diversas pessoas, né? Entre eles o racismo, a questão do Estatuto dos Direitos da Juventude. Então, todas essas temáticas importantes dentro da nossa conjuntura e da nossa vivência, né? Do trabalho que é realizado pela obra Copig com a juventude. E hoje nós vamos tratar da questão da educação, né? Fundamental nos dias de hoje, principalmente, a questão da educação, né? E para colaborar com a gente, nós temos aqui uma pessoa especial, conhecida nossa já, né, das nossas rodas de conversa, das comunidades, que é a professora Kelinha Farias, que é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará, professora da Educação Básica e professora substituta também da Universidade Estadual do Ceará. Kelinha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Desde já a gente agradece e nós queremos, com esse debate, refletir um pouco sobre a situação da educação no nosso país, mas fazendo um recorte menor também, né, dentro do nosso estado, nesse período de pandemia, né, assim, um período muito difícil, que ninguém pensava que ia passar por uma situação dessa, e não diferente das outras profissões, os professores e os estudantes também pegos de surpresa, né, tiveram que se adequar e se adaptar a esse período. É fato que a educação ela vem sofrendo já desde muito tempo, né, com falta de recursos e com toda a conjuntura que muitas vezes é adversa, principalmente para os estudantes mais carentes, das comunidades mais populares, das classes mais populares, né? Enfim, então hoje a ideia é a gente fazer essa reflexão, né? Trazer um pouco da educação como um direito, né? Como esse direito que é nosso, né? Das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, né? Mas como esse direito ele chega ou não, né? Principalmente a gente traz o contexto das classes mais populares, porque é quem é mais afetado diretamente com, né, o acesso à educação ou a falta dela, né? E aí, fazendo esse paralelo dentro da questão da educação, a educação regular, né? Então, eu gostaria de que você se apresentasse primeiramente, né, um pouco para a gente te conhecer um pouquinho mais, e falasse um pouco, né, dessa coisa da educação como direito, né? Como é que você vê o acesso à educação, quais são os avanços que a gente tem, que retrocessos a gente tem tido nesses últimos anos, e se nós temos perspectivas dentro dessa conjuntura social e política que a gente está vivendo. Então, a gente vai dividir meio que em dois blocos essa nossa conversa, né? E nesse primeiro momento, Uhum. trazendo esse contexto de educação como direito, né? Como direito humano, e como é que isso tem chegado ou não, e quais são os grandes desafios da educação como um todo, independente, né? Porque antes da pandemia nós já tínhamos muitos desafios. Então, quais são os desafios, os retrocessos, os avanços que a gente tem dentro da educação? Tá contigo. Muito bem. Gratidão, né? Eu quero começar a minha fala dizendo que sou muito grata pelo convite. O Ed mandou esse convite, eu fiquei feliz e fiquei assim, nossa, um debate muito importante e desafiador, porque nesse tempo de pandemia é muito mais complicado a gente refletir os caminhos da educação, porque nós vivemos num contexto de excepcionalidade das condições dos sujeitos e das instituições. E como educadora, né, eu comecei na educação há bastante tempo, eu digo que eu vindo com muitos pessoas que vieram das classes populares, né, eu vendo essa experiência de começar a trabalhar na adolescência. Então, eu partilho dessa história de ser estudante trabalhadora há muito tempo, né? E a educação é um lugar que eu me encontro e tenho construído e me se
ressignificado a cada momento. Sou professora de educação básica no município de Caucaia, sou professora substituta, sou doutoranda em educação. Tenho pesquisado nesses últimos anos, principalmente, a educação de jovens e adultos e a relação de juventude, relação de raça, a formação docente, a diversidade étnico-racial. Estou nesse campo dessas discussões das especificidades dentro da educação. E é muito interessante você trazer esse debate, assim, porque tem uma coisa legal, que é a discussão da educação como direito subjetivo, que é essencial para que a gente possa ter acesso a outros direitos. Ele é imprescindível para abrir outras possibilidades, né? Há pesquisas que relatam que quanto mais oportunidade, acesso à educação formal os sujeitos têm, consequentemente, as condições de vida mínimas, por exemplo, vacinação, avança. Percebe-se, por exemplo, que quando as mulheres entram na EJA, quando elas conseguem cursar ou concluir o curso na EJA, as mudanças significativas em questões de saúde, alimentação, vacinação, porque aí você consegue assegurar a essas pessoas o acesso a outras informações e a outras formações, que nem sempre informação e formação são sinônimos, né? Já dizia Paulo Freire. Então, para mim, a educação ela é um processo, no Brasil, é um processo de lutas. Porque se nós pensarmos que durante muito tempo a educação foi tratada como um privilégio das elites, nós vamos ter a luta pela educação, a concepção da educação como um direito apenas em 1824, naquela primeira ensaio de Constituição, que havia apenas 2 artigos para falar sobre a educação, e extremamente superficiais, né? Que é sobre a educação de maneira geral e sobre a educação superior. E depois um deles foi retirado. Então, a própria trajetória da educação tem sido uma trajetória de resistências. A relação que nós estabelecemos com a educação formal, porque nós temos a educação não formal que acontece em vários espaços, tão importante quanto a educação formal, não há de se negar, porque a gente aprende em comunidade, aprende no movimento, aprende na praça. A cidade é uma cidade educadora, e em vários sentidos, a gente pode dizer isso, né? Ter acesso à cidade também é um processo educativo. E nós vivenciamos, nos últimos 3, 4 anos, pós-2016, um acentuado processo de desvalorização dessa educação numa perspectiva mais ampla, né? E o anseio, uma retomada muito grande por essa dimensão, eu diria assim, mais tecnicista da educação, né? Essa ideia de que a educação ela tem um objetivo específico, quando na verdade o processo da educação formal ele deveria assegurar a nós, cidadãs e cidadãos, o acesso a essa complexidade dos conhecimentos, das oportunidades e uma perspectiva também da educação como um direito humano. Isso é muito importante para nós, porque é um direito que garante, por exemplo, a cidadania, o direito à saúde. Ela está nesse lugar também como uma necessidade de um direito humano. Inclusive, qualquer política que eu vou falar sobre avanço dos direitos humanos se trata de educação e de escolarização das crianças, jovens e adultos, e principalmente das meninas, que ainda a mulher ainda é o mais frágil nesse ambiente, pela limitação, pela privação em vários lugares do mundo de acesso à educação formal e pelas práticas do patriarcado e do colonialismo que estamos presentes até hoje, né? Então, mulheres ainda, meninas, são tratadas como mercadoria. Então, esses desafios que apresentam para nós na educação. E é muito importante quando a gente faz esse diálogo de educação como direito, direito subjetivo, porque muitas vezes, como eu falei agora há pouco, a educação foi tida como privilégio. Então, sabe o que o pessoal dizia? Dê graças a Deus que tem isso aqui para você. Eu já ouvi isso muito nas escolas. Dê graças a Deus que tem uma escola. A escola é direito, é conquista. Todos os nossos direitos, inclusive, não foram processos de doação, não foram processos de bondade, de caridade. São processos de luta. A educação é construção e luta.
E garantir a educação de qualidade nesse país tem sido uma pauta permanente. Isso é muito importante para nós, que a gente faça essa elaboração, que a gente dialogue educação é direito e direito lutado, direito suado, direito sangrado. Porque muita gente tombou para que a gente tivesse direito à educação e direito à liberdade. Então, acho que a gente sempre precisa fazer essas conexões das retomadas. E acho muito interessante pegar a retomada do que os indígenas fazem. É tomar de volta algo que é nosso. Né? Você tem uma comunidade indígena e aí nessa área foi invadida por poceiros e as comunidades se organizam e vai lá e faz a retomada. Toma de volta aquela terra. A educação precisa desse movimento de retomada. Tomar de volta o que é nosso, porque é um direito e nós precisamos que esse direito seja assegurado plenamente, numa perspectiva emancipadora, uma perspectiva transformadora dos sujeitos. Acho que esse é o grande desafio para as nossas agendas, para além do sucateamento da educação, que é assustador, os ataques cotidianos às estruturas, aos docentes, a discentes, porque também é ameaçado o direito dos discentes a uma escola de qualidade, uma escola laica, uma escola com liberdade de pensamento. É um desafio real, porque ameaça também esse campo da formação das subjetividades dos sujeitos. Você traz uma coisa super interessante, né? Assim, a questão da educação como direito humano, e eu estava pensando aqui a questão de como a gente se liberta a partir do conhecimento. E a educação, ela tem essa função, né? De nos proporcionar liberdade a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo. E aí, essa coisa da desvalorização da educação e de todos os entes que estão envolvidos, né, dentro desse conjunto que promove a educação, isso tem cada vez mais avançado. Né? A gente tem percebido que tem avançado assim grotescamente, né? Principalmente nessa conjuntura em que a gente está. Né? Então, quando a gente pensa a educação como direito subjetivo, que aí você traz, né? Quando a gente tem essa educação, onde a gente tem esse conhecimento, a gente consegue se perceber como sujeito de direito. E aí vem a ideia da necessidade de lutar para conquistar outros direitos, né? E aí vem as outras coisas, né? O direito à moradia, o direito à saúde, o direito... Então, tudo isso a gente percebe que é muito mais fácil a gente ver as pessoas que estão nessa luta pela garantia dos direitos ter uma ligação direta com a questão da educação e da formação enquanto pessoa, né? Na educação regular. Então, assim, é obrigação do Estado oferecer essa educação? Nós temos visto ultimamente o Estado querendo, por exemplo, se isentar da obrigação de oferecer ensino público, né? A educação pública. Não vou nem falar em educação pública de qualidade, vou falar em educação pública, né? A qualidade já é outra conquista, né? Então, assim, a educação pública. Então, o Estado ele quer se eximir dessa obrigação de garantir a educação para as crianças, a educação básica, né? A educação de ensino médio, a educação de ensino superior. É tanto que a gente vê um retrocesso nos últimos anos da questão dos programas sociais que davam acesso a estudantes, né, às universidades, né, como o ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteiras. Então, a gente vê uma diminuição de oferta desses programas e, consequentemente, a diminuição da inserção desses jovens nas universidades públicas, né? E aí vem aquela ligação com a questão do princípio da meritocracia. Você está lá na universidade por merecimento seu. Então, joga-se uma ideia para os adolescentes, principalmente, de que você tem que lutar, né? Você tem que lutar e você tem que estudar e você tem que, sem considerar que os estudantes, grande maioria, né, das classes populares, são estudantes trabalhadores, são estudantes que são pais e mães de família, né? Sem compreender o contexto social em que estão inseridos, desempregados, ou as outras políticas públicas que não dão conta de fazer com que esses estudantes, com que esses adolescentes e jovens, eles estejam com todo o respaldo, com todo o aparato para que sejam de fato estudantes
e aí possam entrar da mesma forma como os estudantes das escolas particulares. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente. Tem uma coisa que eu vou pegar um eixo da sua fala que eu achei muito importante para trazer um pouco do que nós estamos tendo como desafios, né? Primeiro a gente vai entender, e foi ótimo que você deixou lúcido aí, elucidou para nós, a gente ainda está lutando, por exemplo, para garantir acesso e permanência e sucesso. Né? A gente tem um desafio de conseguir se universalizar a educação há muito pouco tempo. 20 e poucos anos, né? Quase 30. Então, é uma história recente. Acesso. O outro desafio é permanência. Como é que a gente consegue que as pessoas continuem na educação formal, na escola? E o sucesso é outro desafio. Como é que as pessoas consigam concluir com qualidade essa etapa formativa de suas vidas. Esses desafios, eles têm uma questão histórica muito importante, que é qual projeto de sociedade está sendo elaborado em cada período. Então, houve uma época que precisava-se de mão de obra para a indústria. Então, vamos alfabetizar todo mundo aí, porque a indústria precisa de gente que saiba mexer. E se preocupou muito pouco com a questão da dimensão qualitativa da educação. Nós vivenciamos uma crise, e acho muito importante o que você está dizendo, qual é a educação para cada parcela da população? Qual projeto de escola é pensado para esta parcela menor, que estaria no topo da pirâmide, e para aquela parcela maior que sustenta a pirâmide? Então, esses projetos se diferenciam. E às vezes você pensa que não, mas a reforma do ensino médio chegou para nós, porque agora o jovem vai poder conciliar estudo e trabalho. Quando a gente pergunta, todos os jovens terão direito a escolher as atividades que lhe interessam? Haverá as condições das instituições para ofertar todas essas atividades? Por que que o jovem trabalhador, a jovem trabalhadora das periferias, das comunidades, majoritariamente negros e negras, destina-se a elas uma educação funcional? O que é educação funcional? É um processo de ensino-aprendizagem com fins específicos. Não, vamos trabalhar o pessoal para ser recepcionista. Vamos preparar o pessoal. E é um equívoco, porque aí você está limitando as condições dos sujeitos de explorarem as suas próprias subjetividades, seus interesses. Não há uma preocupação com os interesses. Há muito mais uma preocupação com o mercado. Isso é muito desafiador, porque o próprio mercado muda muito. Então, pensar uma educação para mercado é perigoso, porque o mercado se muda e o capitalismo mostra para a gente. As crises do capitalismo, ele vai se reinventando, se reestruturando e impondo novas condições aos sujeitos. E as pessoas sendo obrigadas a se adequar, e as pessoas obrigadas a sobreviver, porque há uma necessidade de sobrevivência. É um debate muito importante quando a gente fala da educação, e principalmente nessas juventudes, que é a necessidade objetiva. Nós temos questões objetivas, como, por exemplo, moradia, trabalho, família. A juventude das classes populares são juventudes, né? Juventudes no plural, que muitas vezes atravessam a experiência de trabalho infantil. Então você tem uma necessidade, há uma condicionalidade que te implica para você estar no trabalho infantil e você tem uma maior sobrecarga de atividades para poder manter. Eu percebo, por exemplo, uma questão muito preocupante quando eu penso nesse direito subjetivo, que é um direito inalienável, inerente aos sujeitos, e por isso que tem que ser respeitado. A maior parte das pessoas acha que não tem direito a esse direito. Não se percebe sujeito de direitos. Então, às vezes na educação infantil falta creche, as pessoas protestam. E quando você vai aumentando de idade, parece que você não tem mais o direito à escola, o direito à formação, o direito à segurança, e você vai se tornando cada vez mais solitário nesse processo. E aí as juventudes, nesse caminho, nesse percurso, elas enfrentam complexidades tamanhas, porque são jovens.
Mas são jovens com responsabilidade adulta. São jovens que são mães, são pais, ou contribuem ativamente com a renda familiar significativamente, ou são jovens que enfrentam as condições mais adversas da violência urbana, da violência nos espaços, e aí você lida com essas novas fronteiras, essas novas linguagens. E aí você tem um desafio real também de sempre ser um jovem no projeto de futuro. Ser para o futuro. E a gente discute muito pouco as condições de construção desse projeto de futuro dessas juventudes. Então, nós percebemos, nesse caso aqui, no caso do Brasil especificamente, nós ainda temos uma parcela muito grande de jovens. Mas também uma parcela que é tratada de uma maneira extremamente arriscada. Ora, uma culpabilização das juventudes por todos os problemas, outrora, uma tentativa de tutela das juventudes, porque aí você tem uma tentativa de controle das juventudes muito forte, e, em outra dimensão, essas juventudes que não estão aptas ao trabalho, porque não têm experiência, mas elas são a mão de obra mais barata. Então, você percebe que esses jovens eles sofrem, eles lidam com um conjunto de responsabilidades e desafios que se ameniza tudo isso com um debate geracional esvaziado. Ah, você é jovem, você não vai entender. E aí o jovem se tornar sinônimo de ausência de consciência, que é um outro equívoco também que nós vivenciamos nesses espaços formativos, principalmente a escola. Como pedagoga, eu fui me aprofundar no debate de juventudes na pós-graduação, depois do meu curso de graduação, porque a gente debate muito pouco sobre juventudes nos nossos cursos de formação docente. Se fala da pedagogia, se fala da psicologia da aprendizagem, mas a gente não tem tempo de compreender as complexidades psicológicas, sociológicas, históricas, filosóficas de ser jovem e ser jovem nessa contemporaneidade. Porque também as juventudes foram sendo construídas ao longo da história. Depois da modernidade, é que a gente vai demarcar um tempo de estudo, e esse tempo de estudo passou por muito tempo representar a juventude. Só que esse tempo de estudo, o tempo de preparo, esse tempo de organização para a vida adulta, não é algo comum a todas as juventudes. Quem é a pessoa jovem das periferias, das comunidades rurais, que pode dizer, não, estou aguardando terminar todos os meus estudos para poder trabalhar? A gente precisa de correr atrás, estar sempre nos corres para descobrir como lidar com essas realidades. Então, tem essas complexidades. O desafio de uma escola funcionalista, extremamente perigosa, porque ela limita as possibilidades desse papel político-pedagógico que a escola tem, limita acessos, inclusive, eu acho. Nós temos o desafio de um retrocesso da compreensão do papel social da escola, e aí é uma escola, uma tentativa de domesticar as pessoas, do que realmente formá-las para a emancipação, para a compreensão de si como sujeitos. E o desafio desse flerte, que há muito tempo, há mais de 10 anos, se tem com essa história de avaliações externas, né? Você flertar como se Enem significasse qualidade, como se nota de prova representasse aprendizagem, né? Então a gente tem esse flerte com esses modelos, né, que vêm de fora, e muitas vezes os estudantes, estavam falando com um estudante do ensino médio esses dias, ele disse, né, olha, se o Enem resolve tudo, então para que a gente está fazendo ensino médio? E aí uma vez eu perguntei isso no curso de graduação lá na UES, para que serve o ensino médio? É alguém para preparar para o Enem. Então você está reduzindo todo um momento muito importante da formação a um instante, a avaliação. Então, isso também é um problema que a gente precisa lidar e tem a ver com essa lógica da economia que é transportada para os espaços da escola, a lógica do capital vindo para a escola. Legal. Então, eu queria assim, aproveitar, fazer só um parêntese assim, para mandar um abraço para o pessoal. Tem muita gente vendo a gente de outros municípios também, né? Massa. Das comunidades Copig, onde a gente tem atuação, né? Então tem o pessoal da comunidade Copig
Jovem Estudante, que fica em Baturité, Serra do Evaristo, Nossa Senhora Aparecida, Boa Vista, Santos Mártires, Correntes, Tigipió, Cantagalo. É muita gente, é muita Que gente. lindo. E a juventude tem feito esse trabalho bem legal, né, de refletir sobre a sua realidade. Acho que é super, super interessante nesse ciclo de lives que tem sido promovido por eles mesmos. E aí, assim, dentro do contexto educacional, né, a gente ainda está aqui falando da educação de forma geral, antes da pandemia, que esses limites, esses desafios já são desde sempre, mas tem uma coisa que também, que não é muito falada, que é a questão da evasão escolar, né? A evasão escolar, o contexto de intolerância que existe dentro das escolas, sejam elas públicas, sejam elas particulares, a questão do acesso a estudantes de classes populares, às universidades particulares, né? Aos centros universitários, isso também aumenta esse clima de intolerância, esse clima de rivalidade e etc. e tal. E aí vem com essa coisa que você da história de limitar, né, as possibilidades, assim, faz com que os estudantes não se, apesar de não se sentir, né, à vontade, assim, isso causa a questão da evasão. Então, queria que tu comentasse um pouco sobre a questão da evasão escolar antes da pandemia, porque aí depois, agora, nesse período, a gente vai perceber que essa coisa se agrava um pouco mais, né? E aí tem Sim. outras situações que colaboram para isso. Olha, Iracema, você colocou um tema que eu acho muito sensível e que a gente precisava ter mais tempo para se aprofundar o debate sobre a evasão escolar. A evasão escolar, para mim, é um desafio porque eu tenho muita dificuldade de lidar com um discurso meritocrático e que o direito está lá, quem quiser acesse. Porque esse discurso meritocrático nega a historicidade dos sujeitos, nega as construções históricas que nos levaram até aqui, nega que esse país se construiu em bases desiguais, em cima do racismo, da desigualdade social e da violência de gênero. A gente não pode negar esse tripé que atravessa a trajetória da maior parte dos sujeitos desse país. E a evasão escolar é um movimento que nós conseguimos reduzir na educação básica com as crianças, mas quando a gente vai aumentando a faixa etária dos sujeitos na escola, cresce também a evasão escolar. E nós temos uma pesquisa recente, acho que em 2018, se não falha a memória, de cada 10 brasileiros de 19 anos, 4 deixaram a escola. Isso é grave. Entendeu? Há um funil, há uma quebra entre o ensino fundamental, o nono ano, e o ensino médio. E essa quebra está muito ligada a dois movimentos. Uma são as condições objetivas dos sujeitos. Gravidez na adolescência, trabalho, violência, né? A questão dos territórios, a questão também das condições de permanência em alguns lugares. Muitas pessoas vivem do aluguel, então você não tem mais condições de pagar para cá, vai sair de lá, vai para outro. Então você tem essas questões sociais que são muito fortes. E nós temos questões pedagógicas. A escola dialoga muito pouco com as culturas juvenis. Muitas vezes, algumas experiências que eu tive, a escola repreende essa cultura juvenil e tenta moldar o jovem a uma condição do que ela traria como modelo. E aí essa escola nega. Eu tive experiência uma vez de uma escola que o diretor não queria que os meninos usassem piercing. Queria obrigar as pessoas para entrar na escola tirando piercing. E eu ficava me questionando, gente, o que o piercing atrapalharia no processo de aprendizagem do aluno. Eu não sei se ele estivesse dando algum problema no cérebro, conectado direto com o cérebro de alguma. Mas até aí não via como. E era muito mais essa cultura juvenil, este corpo jovem, e esses corpos cerceados, porque é um choque de culturas, eu percebo nas escolas, né? A cultura dos docentes e da instituição. Então, esse corpo jovem geralmente tenta ser interditado, cerceado.
E aí você vai perceber que a escola às vezes, se torna um espaço muito mais dessa disputa de como controlar esses corpos jovens, do que de fato promover experiências de aprendizagem. A escola dialoga muito pouco com sua comunidade. Tem algumas exceções, mas geralmente as escolas têm uma dificuldade de dialogar com suas comunidades. A escola muitas vezes reproduz os mecanismos de opressão e violência simbólica, como o racismo. E se silencia muitas vezes diante do racismo. Nós percebemos muitas vezes silenciamentos, porque trazem o racismo como se fosse algo em segundo plano que não afetasse a permanência e as trajetórias dos sujeitos, o que é, de fato, uma outra expressão do racismo. O racismo brasileiro nega sua existência enquanto vai construindo uma teia onde a invisibilidade dos sujeitos e promovendo subalternidades. Porque a ideia não é excluir, é construir uma relação de subalternidade, com os sujeitos. E aí você nota que esses sujeitos, esses estudantes, eles têm menos condições de pertencer àquela escola. Pertencimento é muito importante. Se perceber nessa escola. Então, algumas pessoas, como o Natalino das Neves Silva, que é um pesquisador de Minas Gerais, ele dizia que na sua pesquisa com juventudes negras escola, que os jovens estavam num não lugar. Parecia que aquela escola não era para eles, parecia que a escola não era deles, ou que eles eram intrusos naquele espaço. Eles eram os problemas da escola. Muita gente trata a juventude como um problema e não como uma questão que nós precisamos aprofundar, compreender e avançar na discussão. É um problema, tem que ser resolvido como? Expulsão, reprovação, o que vai ser feito? Controle. E aí nós vivenciamos uma relação extremamente desafiadora, porque docentes também estão nesse meio desse conflito. Tem uma cultura organizacional, uma cultura formativa, uma cultura do docente, e a gente não percebe esses sujeitos jovens como sujeitos que têm uma identidade, que estão no processo de afirmação, elaboração das suas identidades também, tem esse processo, e desses estudantes que estão inseridos num contexto extremamente desafiadores, de sobrevivência. Então, isso tudo se junta na escola de maneira tal que as pessoas, numa proposta de uma educação funcionalista, percebem o conteúdo, não percebem os sujeitos. E aí, como o conteúdo é prioridade, os sujeitos podem ficando para trás. Isso é um desafio para nós, gera evasão. Outro debate importante é que muitas das escolas não são flexíveis para os estudantes que trabalham. Então, o estudante está cansado e tem que trabalhar, e a escola fica colocando mais dificuldade ainda, em nome de uma suposta disciplina, que tem muito mais a ver com o controle dos corpos, com treinamento, do que de fato, na disciplina perspectiva formativa, que a disciplina pode ser uma forma de construção da organização dos tempos, de eu me preparar, de eu me planejar, é uma coisa. Essa disciplina que quer controlar corpos, que quer impor esse controle de maneira sobressaltada, porque esse corpo também é criminalizado. A gente precisa lembrar disso, esse corpo é criminalizado. Então a gente tem esse desafio de uma escola que é extremamente rígida, que não dialoga com os interesses e necessidades dos estudantes. Então isso também pode estar gerando a questão da evasão, essa é a dimensão pedagógica. As outras dimensões são dimensões mais complexas, que é a violência, o trabalho, porque muitos jovens, eu vi isso com muitos jovens na EJA, sabe, Iracema? Uhum. E estudantes do nono ano também. Eles começam a crescer, eles começam a dizer que tem que ter, eu preciso ajudar em casa. Com 13, 14, 15 anos, eu preciso contribuir financeiramente com a minha família. E muitas vezes famílias em que são chefiadas por mulheres. Essa mulher já tem uma sobrecarga tremenda. E aí esse estudante ele começa a sentir que precisa dividir, ou às vezes mesmo é imposto, você tem que contribuir com a casa. Então você tem uma condição extremamente desafiadora, que é o não direito a estudar plenamente. Isso é um contexto anterior à pandemia. Eu tenho uma pesquisa do Conjugue que fala que normalmente 30% dos jovens no Brasil, entre 15, 16 a 19 anos, trabalham e estudam. Então, vai de conta com o discurso de muita gente que os jovens não querem nada com a escola. Eu sempre me pergunto, será que a escola quer alguma coisa com os jovens?
É um conjunto de falta de políticas públicas, né? Políticas públicas desarmonizadas, que aí contribuem para tudo isso. O pessoal está interagindo aí e muita gente falando, né? Assim, trazendo que tudo isso é ocasionado pela questão do moralismo, né? Questão do conflito territorial, racismo, repressão, trabalho, tudo isso colabora para a evasão escolar, né? E aí, diante disso tudo, aí chega-se a bendita da pandemia, né? E nós somos obrigados a reorganizar, a repensar uma forma de estudar, uma forma de, não, digamos, não perder o ano, né? Digamos assim. É, como é que você está lidando, né? Assim, você como professora da universidade, como professora da educação básica, como é que tem sido isso, assim? Quais são os grandes desafios que você percebe para a maioria dos alunos, né? Assim, a dificuldade de acesso às plataformas, a interação, se tem conseguido, os alunos têm conseguido participar, se o índice de evasão escolar aumentou, né? Assim, porque tem todo esse contexto da pandemia, e ainda com esse contexto da pandemia, nós temos também um contexto de perseguição, né, a professores, a universidades, numa linha, numa conversa, numa falácia de um movimento escola sem partido. Né? Eu costumo muito dizer que ninguém fica no meio, não fica no centro. Todo mundo tem um lado, né? Todo mundo defende alguma coisa. Todo mundo é movido por uma ideologia, por alguma coisa que Uhum. acredita. Então, tem tudo isso que está no centro da discussão e que tem prejudicado assim fortemente a educação, os estudantes, né? Eu queria que você Uhum. comentasse um pouquinho isso para a gente. Olha, perfeita essa sua observação sobre lados, né? Lembrei do Paulo Freire e do Franco Fanon, né? Quando você, e acho que também o bispo Desmond Tutu já disse isso, né? Quando você não escolhe lado, você está escolhendo. É, Quando você escolhe se omitir, geralmente está escolhendo lado opressor. Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre. E eu vou pegar essa sua deixa para dizer assim, por que que uma educação que promova a reflexão crítica e transformação dos sujeitos virou alvo? Quem ganha e quem perde com os trabalhadores, os filhos da classe trabalhadora, com mais condições de refletir criticamente sobre suas realidades. Ameaça a quem nós avançarmos nas nossas condições de enfrentamento desses desafios, uma perspectiva transformadora e não romantizada de que, mas se eu me esforçar bastante, a vida vai mudar para mim, quando na verdade os nossos esforços individuais, eles não dão conta da complexidade. A gente vai ter algumas pessoas que conseguem se destacar nesse processo, mas você tem cotidianamente sujeitos sendo afetados por condições adversas. Se nós pensarmos que em 1847 foi proibido a estudantes, a pessoas negras, escravizadas ou libertas, de estudar, frequentar a escola, já estou dizendo qual é o meu projeto de sociedade. Se eu tenho uma abolição mal acabada, que não garantia direitos mínimos àquelas pessoas, eu já estou dizendo qual é o caminho dessa sociedade. Se eu estou numa sociedade que não consegue compreender o papel e a importância das cotas, eu estou dizendo que caminho. Eu quero uma educação elitista, eu quero privilégios, eu quero que alguns tenham acesso e a maioria continue nessas condições de subalternidade mais precarizantes. Isso é um alerta para nós. Nesses tempos de perseguição, e é muito interessante alguém falar escola sem partido, esses outros projetos extremamente perigosos e desrespeitosos que ferem a Constituição, é que não é um projeto que aceita a diversidade de pensamentos. Muito pelo contrário, é um projeto que quer impor uma forma de perceber a realidade, uma forma ultraconservadora, ultraliberal, reacionária. E qualquer forma de compreender e analisar essas realidades que não esteja nesse âmbito é criminalizada. E aí você vai perceber que modelos de sociedade é esse que eles querem construir.
Isso é muito importante, porque eu sempre estou trazendo esse debate, o modelo de sociedade. Porque há um projeto e há um fundamento filosófico nisso. A gente precisa trazer essa dimensão. Na pandemia, o que eu percebi é um crescimento, uma acentuação das vulnerabilidades já existentes. As pessoas que estão aqui, atuando no movimento popular, acompanhando a juventude, a gente sabia dessas condições. A pandemia veio acentuar essas vulnerabilidades, acentuar as precariedades dos sujeitos. E aí ela foi extremamente cruel, porque a gente fica bem explícito que a gente denunciava há muito tempo e muitas pessoas negavam, né? Há uma desigualdade racial tremenda neste país. Nós não podemos esquecer que a primeira vítima fatal da Covid no Brasil foi uma mulher negra idosa que trabalhava como empregada doméstica numa mulher de classe média branca. A primeira vítima letal. Então, isso é muito representativo do quem está mais exposto nesse momento à questão da pandemia. E segundo, tem uma questão muito importante que eu digo com as condições dos jovens permanecerem na escola nesse momento. Primeiro, porque pesquisas revelam que boa parte dos jovens que trabalhavam, a maioria continuou trabalhando na pandemia, então não teve direito, por exemplo, a atividades remotas, porque são atividades geralmente de menor prestígio na sociedade, então você não conseguiria fazer atividade remota. Boa parte desses jovens, apesar de conhecer as tecnologias, não tem acesso à internet ou a aparelhos muito avançados. Então você não consegue ter atividades remotas sem condições mínimas. Boa parte dessas pessoas foram afetadas pela pandemia diretamente ou indiretamente em seus lares, perderam parentes ou parentes, pessoas próximas tiveram, ou elas mesmas tiveram Covid. Então isso aí tem uma questão das condições físicas e das condições emocionais, que essa parcela da população não tem acesso ao suporte, por exemplo, de acompanhamento psicológico. Como educadora, me preocupa muito, porque eu tenho vivenciado muitas mensagens de estudantes dizendo que não estão conseguindo participar das atividades, mesmo a gente inventando mil estratégias, umas por condições de acesso, só tem um celular para a família toda para estudar, outros sobre as suas condições mentais, ansiedade e depressão. E são pessoas que não têm condições assim, de ter acesso ao apoio psicológico nesse momento, porque elas dependeriam das clínicas públicas. E nós sabemos a dificuldade de ter acesso a esses espaços aqui. Outra coisa também importante, que algumas pesquisas foram realizadas, que cerca de 23% dos jovens afirmaram que não pretendiam voltar a estudar após a pandemia. Então, é um número significativo. E é cruel porque é trágico, na perspectiva econômica, porque esses jovens vão ter menos perspectivas de trabalho, posteriormente trabalho melhor remunerado. Na perspectiva educacional, eles ficam, uma grande quantidade fica mais exposta às desigualdades sociais, raciais e educacionais que já são profundas. Então você tem dupla vulnerabilidade com essa pandemia, porque as pessoas não conseguiram, eles não acham que vão conseguir acompanhar pelo ensino remoto, ou eles não têm as condições mínimas para estudar no ensino remoto. Então a gente tem uma realidade, por mais que as tecnologias tenham avançado muito, nós ainda não temos um debate de acessibilidade digital aquém da necessidade dos nossos estudantes. Nem os próprios sistemas de ensino imaginavam que dependeriam tanto do ensino remoto. Na própria universidade é muito desafiador. Houve estudantes que disseram assim, professora, eu só tenho 3G, eu não consigo acompanhar uma aula pelo Meet. Então é muito difícil a gente discutir educação e educação de qualidade, o mínimo de qualidade, quando as pessoas não têm acesso às condições mínimas, à acessibilidade pedagógica e acessibilidade física. Isso é uma realidade para nós.
A outra é que no cenário de anterior à pandemia, eu tenho mais ou menos 16% de evasão no ensino médio, e vislumbra-se chegar a 23% da evasão. Nós precisamos lidar ainda com os desafios do não enfrentamento adequado às complexidades da pandemia. Primeiro, nós estamos sós, certo? A gente tem que lembrar que a gente não tem um ministro da saúde, a pessoa que está lá interina. Nós temos que entender que nós temos uma educação que, nesse momento, o debate foi extremamente violento, alguns argumentos sobre o Fundeb, sobre o financiamento da educação. E nós vimos aí no contexto de uma emenda constitucional 95 que ela congelou gastos públicos. Então, como é que o avanço da educação se os gastos públicos estão congelados? Não existe valorização da educação sem financiamento. Isso é muito grave. Isso é muito importante para nós. E, em segundo lugar, nós não temos as condições neste cenário político, por exemplo, promover ações mais efetivas por ausência, desprezo pela vida, desprezo pelos sujeitos, por uma conjuntura política extremamente perigosa, né? De conseguir diminuir os impactos dessa pandemia nas dimensões sociais e psicológicas dos sujeitos. A gente vai ter um auxílio emergencial que vai ser cortado pela metade do valor, a cesta básica cresce, uma parte dos jovens estão em condições de subemprego, né, da precarização extrema dos sujeitos, e as escolas elas estão sendo ameaçadas permanentemente de cortes nos recursos. E aí, para arrematar, o crescimento da violência do Estado sobre esses sujeitos, da violência simbólica, quando não oferece as condições mínimas de oferecer, de assegurar esse ensino remoto, não oferecem. Você diz que vai ofertar, mas como que você vai estudar se você não tem um básico? E por fim, das próprias condições anteriores. Tem gente que tem casas com 3 cômodos, com 10, 9, 8 pessoas em 3 cômodos. Como é que estuda nessas condições? São condições extremamente desafiadoras. Isso fecha um cenário muito complexo, que a gente não responde com uma medida isolada. Se não tiver um conjunto de políticas públicas, precisa ser multidisciplinar. Qualquer ação nesse sentido precisa garantir o debate, por exemplo, da assistência social. Esse mínimo precisa ser garantido. Precisa garantir as condições econômicas, as condições pedagógicas. E aí também quero falar das condições docentes, porque muitos docentes também são afetados por essa pandemia e estão desenvolvendo processos semelhantes aos discentes, como de ansiedade, depressão, adoecimento. Então não cabe um discurso que traga a lógica da meritocracia quando a gente precisa de políticas de Estado, políticas públicas efetivas, que possam promover a redução dessas desigualdades. E quando nós sabemos que não é essa a linha de pensamento da atual, não sei como é que chama, né? Do atual desgoverno do Brasil. Não é promover igualdade, né? Eu não consigo falar o nome dele, então não vou dar ibope. Mas esse é um desafio para nós. E por fim tem uma coisa muito interessante, que a gente precisa ainda lidar com as tensões institucionais que envolvem a educação. Que tensões são essas? A escola, trabalho e família. E essas juventudes, elas muitas vezes vivenciam essa experiência de tensão porque é muito mais a ideia de repreender as juventudes do que transformá-los, transformar essa energia da rebeldia em energia transformadora. Precisa ter quem alimente isso, né? Quem transforme essa energia em coisas boas, né? Professora, infelizmente nós estamos caminhando para o fim da nossa live, né? Assim, a gente nem percebe que o tempo passa tão rápido. Feliz demais de poder contar com a sua valiosíssima contribuição nessa reflexão e nesse debate. É um debate que não se encerra, né, que precisa ser cada vez mais conversado e discutido e debatido, para que as pessoas
também entendam qual é o seu papel, né, diante dessas dificuldades da educação. Então, agradecer a senhora, agradecer aos nossos seguidores, dizer que essa é a quarta live desse ciclo de lives promovido pela juventude, mas que nós estamos pensando outras ações e outras atividades e esperamos contar com a participação de vocês. E aí vou deixar agora para a senhora fazer as suas considerações finais. Né? Vamos tratar como você, porque estamos todos no mesmo barco. Tem uma coisa interessante que a gente... Eu queria saudar as pessoas que estão assistindo, né? Tem pessoas aqui conhecidas, lá da UES, pessoas que têm muito carinho por elas. Via Ruth, a Nájula. O Ed já é para estar aqui. O Ed já é obrigação, né? A Luana, o Aurélio. Então tem pessoas muito queridas aí. A minha amiga Josenira, que é uma educadora, que está no ensino médio, batalhando com a juventude no ensino médio. Nós temos um desafio, e aí eu gosto muito dessa possibilidade, de que as juventudes, elas, em cada tempo, tem um interessante que é Culturas da Rebeldia. A cada tempo histórico, as juventudes são responsáveis por transformações muito significativas. E tem uma coisa muito interessante que a gente sempre aprende aqui, é que as juventudes, elas se reinventam, descobrem as suas formas de resistir. Houve uma vez uma pessoa chegou para mim, tinha um momento de juventude que a galera estava batendo tambor no movimento e dançando até o chão, e alguém disse, isso não é papel, as pessoas estão lutando ou estão brincando? E eu disse assim, quem disse que brincar não é coisa séria? Então, brincar é coisa séria. Dentro das culturas, né, afrodiaspóricas, o jogo, a brincadeira é coisa séria. A negação do direito ao lazer, né? Então quem pôr e as escolas precisam discutir isso posteriormente, a imposição de uma cultura adultocêntrica na escola. É a cultura do adulto que sobrepõe a cultura dos jovens e das crianças. Então a gente precisa refletir sobre isso. E o jogo, a brincadeira, é coisa séria. Brincante, treina muito. Né? Capoeirista treina muito, é jogo. Então há uma seriedade na alegria, né? A lacridade, né, de negros e negras. Eu acho que só da lacridade, essa alegria crítica que se constrói, essa capacidade de reinvenção. E também a gente apontar os caminhos de uma escuta sensível, mas escuta com o corpo todo. Essa história de separar corpo e mente é uma tradição aí que veio, uma tradição eurocêntrica, que prejudicou muito a gente, porque deu um segundo lugar ao corpo e superestimou a mente. Nós somos corpo, mente, cabelo, pele, poros. É com o corpo todo que a gente aprende, é com o corpo todo que a gente ensina. E a gente precisa valorizar que essas jovens, eles estão em processo de reelaboração de si mesmo e do mundo. Precisamos questionar quem deseja cercear essa força transformadora. E nesse momento de pandemia, nós estamos aprendendo que é necessário transformar essa escola. Talvez gastar menos tempo com conteúdo e dedicar um tempo a escutar jovens, a estudantes. Gastar um tempo investindo na compreensão dos percursos históricos dos sujeitos, para nós entendermos quais sentidos que eles atribuem à escola, qual o papel da escola na sua vida. E nesse movimento, ressignificar também que escola nós queremos, que escola precisamos hoje. Eu não sei se uma escola mecanicista vai dar conta das complexidades do sujeito, porque nós somos vida, né? Lembrei do Eduardo Galeano agora. A igreja diz que o corpo é o pecado, a ciência diz que o corpo é máquina, e o corpo diz eu sou uma festa. Então, esse corpo é vida, é movimento, é história, é ancestralidade. E essa ancestralidade se expressa na resistência. Na minha pesquisa de mestrado, um dos maiores achados que eu tive na pesquisa foi quando um jovem disse: a escola devia ensinar a gente a ter resistência. Porque tudo que acontecia lá, ele dizia, mas eu preciso resistir, eu preciso desafiar. E nós vemos isso, né? De descobrir as formas de resistir. Resistir e resistir para seguir andando. Esse é o desafio
que nós estamos impondo e que parabenizo demais vocês por essa iniciativa, estar construindo esses debates com as juventudes e dizer que ninguém precisa dar a voz da juventude, não. A juventude tem voz. A gente precisa ouvir a voz das juventudes. Ouvir mais para entender como esses sujeitos estão se elaborando, se reelaborando, através de novas estéticas, novas formas de luta, novas formas de organização e desenvolvendo seus pertencimentos, fortalecendo os pertencimentos e as ancestralidades numa perspectiva sankofa. Compreender o passado, entender o presente e construir um futuro. Muito obrigada. Paz e bem. Cuidem dos seus, cuidem de si, né? E continuem obedecendo o presidente, que já faz muita coisa. Gratidão mais uma vez pela sua participação e gratidão a todos, né? A coordenação da Juventude Corpo do Ceará, a todos os nossos seguidores e seguidoras, as pessoas das comunidades. E em breve nós estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Um abração, Tchau, viu? tchau. Prazer, gente. Gratidão pelo convite. Adorei.